Quarta reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa. Então, vamos fazer a primeira chamada e esperar mais uns. Chuva. É chuva? Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores, público presente. Estamos iniciando a quarta reunião ordinária. Peço ao secretário que faça a chamada. Boa noite a todos. Adailson Gabriel Gonçalves, Adriano Eduardo Fontes, Alan Correia de Souza, Edson Edvis Ferreira, Marcos José Barbosa, Marli Bernardo Souza, Paulo José da Silva Filho, Presente. Renato José da Silva, Rodrigo Álvaro Reis, presente, Rondomar dos Reis, Walter Múcio Costa, Tendo visto o quórum necessário, declaro aberta a sessão. Convido a todos a se porem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Presidente, quero mencionar a presença do vereador Marcos José Barbosa e Rondomar dos Reis. Pequeno expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior, das correspondências recebidas pela Casa e dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 22/2018. Que altera a Lei Municipal número 2.214, de 29 de janeiro de 2015 e dá outras providências. Projeto de Lei número 23/2018, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Ibiá para o exercício 2019. E o Projeto de Lei 24/2018, substitutivo ao Projeto de Lei Municipal número 11, de 2 de abril de 2018, que institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Ibiá. Peço dispensa da leitura da ata. Coloco a votação da dispensa da leitura da ata. Aprovado. 7 a 1. Prezado presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 22, de 16 de agosto de 2018, que altera a lei municipal número 2.214, de 29 de janeiro de 2015 e dá outras providências. Desta forma, apresentamos o projeto de lei, o qual contamos com o empenho dos senhores edis em sua apreciação e votação. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e consideração. Marlene Aparecida Souza, prefeita municipal. Justificativa. Trata-se de projeto que altera a lei municipal número 2.214, de 29 de janeiro de 2015 e revoga a lei número 2.229, de 9 de março de 2015, em atendimento à solicitação formulada pelo Conselho Municipal de Saúde. A referida lei municipal dispõe sobre reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Ibiá, Minas Gerais.
A justificativa do Conselho é de que, em relação à representatividade dos usuários, a mesma está restrita a 4 instituições, sendo associações da zona rural e da zona urbana, organizações religiosas católicas, organizações religiosas evangélicas e dos vicentinos, asilo, que, considerando a garantia da participação universal de todos os segmentos organizados da representatividade dos usuários, não se permite uma maior abrangência dos segmentos representados, já que a mesma se restringe aos segmentos constantes na lei, que no município há outros órgãos, instituições e movimentos sociais, como citados no inciso 3º, a organização dos Conselhos de Saúde, da resolução do CNS número 453, de 10 de maio de 2012, e que poderiam compor ao Conselho, que é sábio da dificuldade de adesão da população do município nas questões relacionadas à participação social e que, durante o processo de recomposição do Conselho anterior, houve poucas instituições que manifestaram interesse. A resposta a carta convite enviada na época, e que por essa razão a lei do Conselho foi alterada, que mesmo assim foi deliberado pelo Pleno do Conselho a possibilidade de mudança da lei para maior abrangência dos representantes organizados dos usuários, igualmente ao que consta na lei do Conselho sobre o segmento dos prestadores, em que não é direcionada a vaga destinada ao mesmo. Propôs que a nova resolução seja 04. Representantes de órgãos, entidades, instituições e movimentos organizados representativos de usuários, que desta forma, durante o novo edital de recomposição do Conselho, poderá ser encaminhado o convite a diversas instituições, como, por exemplo, a que não estão contempladas pela atual lei: associação de pessoas com patologias, exemplo, NAVE; associações de pessoas com deficiência, exemplo, Associação dos Deficientes de Biá; movimentos sociais e populares organizados, exemplos, ACV, Querubins, Folia de Reis, etc. Entidade de aposentados e pensionistas, exemplo, Núcleo da Terceira Idade, etc. Que no artigo 5º, inciso 1º, da Lei 2214/2015, é expresso que deverão ser renovados em no mínimo 30% das entidades representativas a cada eleição, que na resolução do CNS número 453, de 10 de maio de 2012, utilizada para embaçar a lei, está no inciso 5º, a organização dos Conselhos de Saúde. A expressão recomenda-se que, diante das dificuldades citadas na recomposição do Conselho, propõe nova redação. Recomenda-se ser renovada em no mínimo 30% de suas entidades representativas. No artigo 7º, inciso 6º da Lei 2214/2015, é citado que o Conselho Municipal de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita na plenária, constituída por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e secretário executivo, que, de acordo com o Manual de Orientação para as Secretarias Executivas do Conselho, dos Conselhos de Saúde, MS 2012, a Secretaria Executiva fornece suporte técnico administrativo ao Conselho de Saúde, sendo subordinado ao plenário e à mesa diretora, ou seja, a mesma não constitui como membro da mesa diretora, propondo neste contexto a alteração da redação para constituição por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e secretário. Finalmente, a alteração do artigo 8º, parágrafo único da Lei 2214/2015, onde há previsão para as eleições dos membros do Conselho Municipal de Saúde serem realizados em março a cada 2 anos, que no mês de março
os primeiros prazos para os instrumentos de gestão, como o relatório anual de gestão e a programação anual de saúde do próximo ano, que deve ser entregue antes da entrega do projeto da LDO, a Casa Legislativa, em abril, e que uma nova composição neste período poderiam implicar em atrasos aos compromissos dos instrumentos de gestão, uma vez que há necessidade de empoderamento de novos conselheiros sobre as questões relacionadas ao Conselho e em suas atribuições. Sendo por esta razão, a proposta de alteração do mês de recomposição bianual do Conselho para o final do mês de abril, assim certo em poder contar com especial empenho dos senhores edis na apreciação e aprovação do presente projeto em caráter de urgência, apresentamos nossas cordiais saudações com protestos de estima e apreço. Atenciosamente, doutora Marlene Aparecida de Souza. Projeto Com meus cordiais cumprimentos e caminho a Vossa Excelência, projeto de lei número 23, de 31 de agosto de 2018, que estima as receitas fixas as despesas de orçamento fiscal do município de Ibiá para o exercício de 2019. Desta forma, apresentamos o projeto de lei, o qual contamos com o empenho dos senhores edis na sua apreciação e votação. Eu comunico aos senhores vereadores que a cópia do projeto está na pasta de cada vereador. Devido à extensão do projeto, nós não vamos ler. E só interrompendo, antes da votação do orçamento, a gente fará uma reunião entre os vereadores para a gente debater sobre o projeto. Passamos agora para o grande expediente. Gostaria de convidar para fazer o uso da tribuna pelo tempo regimental o capitão da Polícia Militar da cidade de Ibiá, o excelentíssimo senhor Paulo Roberto de Oliveira. Boa noite a todos. Agradeço o convite do presidente da Câmara e dos demais vereadores que gentilmente cedem a palavra ao capitão Paulo. Sou natural de São Gotardo, cidade aqui vizinha. Vim para cá no início desse ano transferido por necessidade do serviço da corporação, e é com grande alegria que tenho servido esses meses aí em Ibiá. Não conheço muitos vereadores, porque a correria do dia a dia, as atividades, não nos permitem fazer mais parte dessa casa. Venho trazer uma palavra sobre segurança pública, aos que com certeza têm um papel fundamental nesse processo. Peço desculpas se porventura eu disser algo
que vá contra a ideologia ou os pensamentos dos presentes. Começo a minha fala trazendo um pensamento que eu vi há algum tempo e que me disse muitas coisas. É preciso ter coragem para dizer o que precisa ser dito. E é preciso ter atitude para fazer o que precisa ser feito. Trago uma citação da Epístola do Apóstolo Paulo em uma de suas cartas, em que ele diz: toda autoridade é constituída por Deus. Não sei em que circunstâncias que os senhores foram eleitos, não sei as motivações pessoais dos senhores, mas não tenho dúvida de que os senhores todos estão aqui hoje sob a bênção e proteção de Deus. E aí cito outra fala do apóstolo Paulo, em que ele diz que a fé sem obras é morta. Tão importante quanto termos a nossa fé, quanto acreditarmos nas coisas, é agir para que elas aconteçam. Trago uma notícia boa e uma notícia ruim sobre Ibiá. A boa é que Ibiá mantém costumes bons e familiares de uma cidade do porte de Ibiá. Tem mantido a sua religiosidade, tem mantido o seu costume familiar. A notícia ruim é que Ibiá está cometendo os mesmos erros que tantas outras cidades do porte de Ibiá têm cometido. Precisamos mudar essa realidade. E essa casa, com certeza, tem um papel fundamental. Estamos em épocas de eleições presidenciais e do parlamento, que vão com certeza, e há uma expectativa popular muito grande, de mudanças na legislação penal. A companhia que eu comando, que tem sede aqui em Ibiá, ela está em 4 cidades: Ibiá, Pratinha, Santa Rosa e Campos Altos. Trago alguns números que com certeza tem pessoas bem mais velhas que eu, mas que eu trago com lembrança uma realidade da minha infância com relação à criminalidade. As nossas 4 cidades, elas têm uma realidade dura. Foram 111 prisões, das quais a metade com envolvimento de menores, dos quais 35 foram autores de atos infracionais. Envolvimento em crimes graves, tráfico de drogas, roubos, lesões corporais e homicídio. São números duros. E isso não são em 6 meses não, senhores. São em 2 meses. Nos últimos 2 meses. É uma realidade dura, que muitas vezes não passa na nossa porta, porque os nossos filhos são saudáveis, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mas a nossa sociedade está sofrendo, e muito. Se os senhores tiverem oportunidade, entrem numa escola na hora do recreio. Sentem em um cantinho ali e observem o comportamento dos nossos adolescentes. O desrespeito, a indisciplina, a agressividade. Nossa juventude está adoecendo, e gravemente. E nós precisamos mudar essa realidade. Embora os senhores não possam legislar relacionado à lei penal, porque é monopólio da União, somente a União pode legislar a respeito de lei penal, mas precisamos que as nossas vozes cheguem
ao Senado e à Câmara dos Deputados Federais. A legislação que hoje está, tanto a processual quanto a penal, é muito frágil. Eu digo aos senhores que ela chega a ser ridícula. Quando o autor está preso, a criminalidade abaixa. Isso é científico, isso não é opinião mais. Nós temos aqui em Bial alguns autores que, quando eles estão presos, os roubos param. Quando eles são soltos, os roubos recomeçam. Isso é uma realidade. Precisamos endurecer a lei penal. Durante alguns anos, a gente vem sofrendo com as leis cada vez mais frouxas. E é parte uma leitura pessoal, mas a Lei 9.099, que criou o termo crimes de menor potencial ofensivo, ela só existiu, senhores, para desobrigar o Estado de investir em infraestrutura dos presídios. Assim como 1823, lá no Império, quando a gente tinha as leis de trabalhos forçados, as penas de trabalhos forçados, e o Estado não tinha condições de aplicar essas leis, ele abriu mão dessas penas, dizendo ser um bem humanitário. E nós muitas vezes estamos caindo nessa mesma falácia. Queremos afrouxar as leis penais, dizendo que isso é ser cristão, que isso é ser humano, e estamos deixando aquelas pessoas que não sabem viver em sociedade, matando, roubando, estuprando. É uma triste realidade. Como cristão, gostaria de dar uma segunda chance a todo mundo. Mas é o meu filho que está na beirada da tábua. É meu filho que está sujeito à enormidade de drogas que estão aí. Nessa última semana, de segunda-feira passada até ontem, foram 5 ocorrências com apreensão de drogas. Numa cidade desse tamanho. As drogas têm sido um mal como um câncer. É comparável a um câncer. Entra nas famílias e destrói as famílias. Não podemos mais aceitar isso, senhores. Temos que fazer as nossas vozes chegarem ao parlamento para enrijecer essa situação. A polícia tem buscado, com todas as suas limitações, a prefeitura apoia, a Câmara apoia, mas não é só recurso financeiro. Precisamos de uma mudança, de uma quebra de paradigma. Precisamos investir nas pessoas, mas precisamos também prendê-las quando elas não sabem viver em sociedade. Precisamos trabalhar os nossos jovens, as nossas crianças. Estamos começando o ProERG agora. É uma atividade, ela é importante. Quisera eu que São Gotardo tivesse um anfiteatro igual tem esse aqui embaixo, para que a gente pudesse desenvolver trabalhos comunitários com os jovens. E não tem. Eu trabalhei em Patrocínio durante 8 anos. Construíram escolas lá, mas a escola não tem uma quadra. A situação das nossas escolas, senhores, é lamentável. Uma escola que não tem um anfiteatro, que não tem projeto educacional com os jovens, que não tem uma quadra de esportes para poder trabalhar com os jovens. Quando eu estudava no meu ensino fundamental, minha família é muito pobre, a gente ia para a escola, porque a escola abria as portas, a escola tinha suas atividades simples, mas tinha. Precisamos retomar isso. Inaugurar escola sem condições de ser escola, muito complicado. Então trago essa palavra aos senhores, coloco a Polícia Militar à disposição. Estou no quartel de portas abertas para conversar, para a gente dialogar. Eu tenho procurado fazer um policiamento participativo. Iniciamos agora os grupos
de setores, dividimos a cidade em setores, compondo alguns bairros, e esses bairros foram chamadas pessoas da comunidade para trazerem os seus problemas relativos à segurança pública. Tenho procurado fazer uma gestão participativa. Fizemos agora a reativação do patrulhamento rural. Nós não, quem fez isso foram os próprios produtores rurais, porque eles se uniram, compraram um veículo e a gente está reativando agora o patrulhamento rural. É uma gestão que a gente tem tentado fazer o mais participativa possível. E estou aberto a todos os senhores para conversarmos, para discutirmos, para tomarmos um café, sempre à disposição no quartel. Agradeço mais uma vez, Paulinho, e a todos os senhores a possibilidade de vir e falar um pouco sobre segurança pública. Poderia ficar aqui umas 2 horas, porque há muito o que se dizer, mas acredito que deixei um recado. Como eu disse, os senhores não estão aí à toa. Deus colocou os senhores aí para uma missão, para que os senhores sejam de fato pessoas que façam diferença na comunidade. Então que Deus possa abençoar a cada um dos senhores para que deem continuidade a essa tarefa que é, com certeza, muito importante para a nossa comunidade. Muito obrigado. Capitão, boa noite. Boa noite. Primeiramente é um prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Que volte sempre, fazer suas explanações. E eu gostaria de dar uma sugestão, não só para a Polícia Militar, mas também para todo mundo, para a Prefeitura, inclusive os vereadores, é a questão da educação do pedestre e do motorista. Aproveitar que agora foi feito os quebra-mola, né, com a faixa em cima, e equilibrar. Se a pessoa entrar na faixa, ela vai ser atropelada, porque não tem. Primeiro que não é só o motorista, e o pedestre também tem que ser educado. E a gente queria ver se a gente fizesse uma campanha, fizesse os panfletos, os próprios vereadores, a Polícia Militar, parar os carros, mostrar, porque é interessante, é tão bonito. A gente vai nessa cidade que tem, o pessoal tem educação, tanto o motorista quanto o pedestre. É muito interessante para a cidade, para evitar até acidente. Que agora eu quero até aproveitar a oportunidade, quero agradecer a prefeita, que ela modificou o quebra-mola, tinha ficado um pouquinho alto, a gente reclamou. Agora eu não sou contra os quebra-mola, eu preciso de quebra-mola mesmo, para o carro corria muito na avenida, né? E está fazendo em outros lugares por necessidade também. Eu gostaria de sugerir ao senhor que a gente depois sentasse, ver essa questão, se tem possibilidade da gente fazer esse trabalho de educação do pedestre e do motorista. E agora outra coisa que eu vou fazer para o senhor, que eu vou fazer um pedido que o pessoal tem me cobrado muito, é a questão daqui do Margarida Dias e do Zé Dias. Os meninos ali, é tudo menino pequeno, então na hora de sair, ou se puder, um carro da Polícia Militar está presente, porque os carros passam no meio das crianças correndo, ou a gente arrumar aqueles cones, e na hora do meio-dia e meio e às 17 horas que os alunos saem, tanto o Margarida Dias como o Zé Dias, a gente fechar a rua de um lado do outro, porque está sujeito a acontecer acidente a qualquer hora. É só criancinha pequena que sai, e muitos, às vezes, nem vai com os pais, vai para casa sozinho, criança de 9, de 8, que sai da escola e vai sozinho atravessar a rua. E o movimento da Rua 20, ali com a Margarida na Rua 20, é um movimento muito grande, e aumentou muito agora com a questão dos quebra-mola. Não sei se o senhor notou isso, que o pessoal passou a andar nas ruas, tanto na 8 como na Rua 20, que é a rua justamente onde está o perigo da escola do menino. Então, gostaria de fazer esse pedido para o senhor olhasse com carinho essa questão das duas escolas para mim, da Margarida Dias e do Zé Dias, por favor. Com certeza, só para dar um retorno, a gente iniciou um projeto agora com as escolas também, com a participação das diretoras da escola, justamente também para trazer essas demandas de cada escola e a gente fazer um trabalho que possa amenizar, porque muitas situações não dependem só da Polícia Militar. Essa questão da conscientização, realmente, Brasília é uma realidade, Curitiba é uma realidade, as pessoas param, esperam o pedestre passar, é uma questão de conscientização mesmo, e a gente está disposto a colaborar com essa questão da conscientização. Com relação às escolas, a gente vai ter esse feedback aí com as diretoras, o objetivo é esse, e a gente vai estar correndo atrás para ajudar. Sim. Com certeza.
Sim, senhor. Senhor presidente, pessoa da qual eu cumprimento a mesa diretora, os nossos colegas funcionários, o presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o capitão Paulo, também não conhecia, né? Fico muito feliz de estar conhecendo agora, sabendo eu que eu sou rotariano e estiveram lá agora numa reunião esses dias agora, se não me engano, na quinta-feira, o nosso representante que levou para a reunião, a sociedade organizada, e a gente estava lá preocupado também com esse problema. Eu também, né, nos trabalhos que a gente faz, eu tenho vários trabalhos que a gente faz social, principalmente em Alcoólicos Anônimos, qual eu coordeno há 8 anos já. A gente, na última reunião, a gente ficou preocupado demais, lá dentro da nossa reunião tinha 62 pessoas, e a gente preocupado com esse detalhe que o senhor passou para nós. Eu só tenho assim uma curiosidade de saber, e eu não vou perder essa oportunidade de perguntar, pelo tanto de ocorrências que tem, o senhor já falou que é uma quantia muito alta, eu tinha vontade de perguntar, pela minha idade, sou nascido aqui, criado aqui, se essas ocorrências ocorrem mais com pessoas de Ibiá ou imigrantes. Porque é um número assustador, em relação a todos, assassinatos, essas coisas, a gente sabe, reconhece Ibiá, a gente sabe que o povo de Ibiá é um povo pacífico, né, um passivo. E a gente não vê esse índice, às vezes, com os nossos ibiaenses, né, mais em pessoas de fora. Inclusive, tem uma pessoa que chegou até a criticar que Ibiá está até faltando o homem, porque quem mata não é os de Ibiá, sempre é os de fora, né, brincando com a gente. Eu queria saber se esse índice dessa violência que tem, das ocorrências que tem, se a maioria é de fora ou de Ibiá. Só para mim ter uma noção. Antes de responder a pergunta diretamente, é preciso fazer uma análise, porque senão eu corro o risco de falar algo que possa parecer preconceituoso. Dependendo do crime, dependendo das características, principalmente econômicas da cidade, isso tudo influencia nos autores dos crimes, nas vítimas dos crimes. São Gotardo, por exemplo, teve uma migração a partir de 96, 97 muito grande por causa das lavouras, e muita gente do norte de Minas, Bahia, Maranhão, estados do norte do país migraram para lá. Não são pessoas violentas, é uma cultura diferente, é uma situação diferente. Então, por exemplo, se o senhor me perguntar, vou pegar São Gotardo, que é a minha cidade, para depois falar de Ibiá. São Gotardo, por exemplo, os homicídios estão concentrados nas pessoas de fora. Qual que é a razão? Nenhuma. A pessoa vai para o boteco, beber com o primo dele, com o irmão dele, briga, esfaqueia um ao outro e morre. Essa é uma situação do homicídio. Nós não temos em São Gotardo, por exemplo, diferente de patrocínio, traficante matando traficante. São Gotardo, o amigo, o primo, o irmão matando. Então, são situações diferentes, mas são pessoas de fora da cidade. Agora, com relação, por exemplo, ao tráfico de drogas, são pessoas de São Gotardo. São pessoas dali mesmo, da região de São Gotardo, ou no máximo Matutino, tios, que cometem o tráfico de drogas lá. Isso no contexto geral. É claro que só vai ter pessoas de fora, mas a maioria são pessoas da cidade. Com relação a roubos, por exemplo, só gente de fora, mas não de fora de Minas, da região, Carmo Paranaíba, Rio Paranaíba, Campos Altos, pessoas de fora, mas de Minas. Aqui em Ibiá, com relação ao homicídio, nós tivemos 4 homicídios aqui em Ibiá esse ano. Nenhum relacionado ao tráfico de drogas. Todos relacionados a brigas. O senhor me xingou, eu fiquei com raiva, a gente foi lá e brigou. Alguns são pessoas que nasceram fora, mas que viveram desde criança aqui em Ibiá. Então, com relação ao homicídio, é esse o quadro. Com relação a roubos, muita gente fora, mas das proximidades, tal qual São Gotardo, de Araxá, de Patrocínio, de Campos Altos, pessoal das redondezas aqui fazendo os roubos. Roubos, quem não sabe, é quando a pessoa usa violência ou arma de fogo,
para subtrair o bem da pessoa, roubar o celular, então agride a pessoa. Isso, quando a gente fala roubo, são esses crimes com violência. E o tráfico de drogas, aí eu tenho misturado. Eu tenho pessoas daqui, normalmente menores de idade. Gente, aqui começou uma rixa entre dois menores de idade, um com a boca e o outro com outra boca. Graças a Deus, todos dois estão presos. Com menores daqui, não nasceram aqui em Ibiá, mas foram criados aqui em Ibiá. Então esse é o cenário daqui de Ibiá. Porque lá no outro surgiu esse assunto, né, dentro do livro que a gente está aqui, mas nada melhor do que a gente perguntar, né, a pessoa que está de frente aí, dentro do comando, né. Então essa foi a minha pergunta, porque quinta-feira eu levo mais uma vez, confirmando que os migrantes também, né, por esse motivo de disputa de espaço, a percentagem é maior, com certeza. Eles têm uma participação boa, mas eu tenho muitas pessoas de Ibiá envolvidas. Muito obrigado. Até peço desculpas porque eu não abri a palavra. Boa noite, nobres vereadores, Capitão Paulo, público presente. A minha idade não é tão igual a do Soninho, que no passado era bem mais tranquilo, né, Soninho? Mas também não sou tão novinho assim. O que eu venho percebendo, assim, que a gente gosta, eu gosto da política, e em si a política envolve polícia militar, tudo se vive da política, né? O que eu tenho percebido, que há alguns anos atrás, os policiais queriam impor medo. E quando você impõe medo, você não adquire respeito, né? E o que eu vejo hoje, os policiais procurando ter respeito da população, principalmente os mais novos que chegaram, tem uma relação muito boa com eles. Eu vejo isso neles, trata bem a população, lógico, com a sua firmeza, que também não pode ser só bonzinho, né? Então eu acho que a Polícia Militar hoje está pelo menos em Ibiá, eu acredito que está de parabéns, e se o senhor precisar da ajuda desse vereador para qualquer coisa, pode contar comigo. Permita só estender um pouquinho, mas importante o senhor estar falando isso, porque há essa divisão mesmo da polícia antiga e a polícia atual. Na verdade, foram tempos diferentes, tempos muito diferentes, a sociedade era diferente. Só imagina o seguinte: eu até participei da elaboração da revista da história de patrocínio da Polícia Militar em Patrocínio. E nós temos Brejo Bonito, que é um destacamento, um subdestacamento de patrocínio. E é interessante que a gente levantou a história do militar mais antigo de lá. Ele chegou lá em 1964, com um fuzil na mão. Desceu do ônibus, falou assim: agora quem manda aqui no terreiro sou eu. Um policial para uma cidade, e ele não poderia ser diferente. A arma que ele tinha realmente era a força, a presença da força, porque senão, com certeza, ele teria morrido bem mais jovem do que ele morreu. Hoje, mas naquela época também, nós tínhamos, eu fiz um estudo, e aí já é científico, nós tivemos um salto criminal no país de 1995 para cima, coisa catastrófica. Imaginem numa proporção, imaginem Ibiá com um roubo por ano, que normalmente era o que acontecia. Um roubo por ano aqui em Ibiá. Ficava sabendo, nossa, roubo em Ibiá, nossa Deus, está acabando o mundo. Hoje, de 1995 para lá, imaginem que Ibiá passou de 1 para 150 roubos no ano. A proporção é enorme, porque a população cresceu muito. De 1970 a 1990, a população brasileira dobrou. Ela dobrou. Nós estamos em 1970, com 70 milhões de brasileiros, nós vamos para 1990, com 140 milhões de brasileiros. Ela dobrou. Então houve uma mudança de realidade. E hoje a gente tem
uma polícia que ela se vale também de um armamento potente, de quantidade suficiente, para poder agir dessa forma, de contato com a comunidade. E é importante mesmo, nós trabalhamos para a comunidade é o nosso cliente, a comunidade de bem é o nosso principal foco, a gente trabalha para essa comunidade. Por isso a mudança de pensamento. Certinho. Obrigado. Capitão, só gostaria de te cumprimentar, te parabenizar pelo trabalho que tem sido feito. Você explanou muito bem o problema que não é só municipal e sim federal, que a segurança pública ela não é só da polícia, ela não é só do município, ela é uma junção de coisas. E o principal fator que pode ajudar é a educação. O senhor foi muito feliz em explanar sobre as escolas, que hoje até eu comento que eu moro perto de uma, e todo dia na hora do intervalo eu até comento com a minha esposa, toca uns funk, toca uma música numa altura, eu até falo assim, gente, é um tipo de música às vezes até falando, seja pornografia, seja outras coisas, a gente fica até pensando isso está acontecendo dentro da escola, né? Então já complica. E faço das palavras dos meus vereadores também a minha, o que você precisar dessa casa, você sabe que tem nosso apoio e é de extrema importância usar essa tribuna para estar sempre falando de segurança pública e estar alertando nós, que no momento ainda podemos tentar fazer alguma coisa para ajudar e deixar a nossa marca. Agradeço profundamente você ter aceitado o nosso convite e que você volte sempre aí. Okay? Obrigado, Paulinho. Eu não quero ser mal educado e falar depois de você, mas é porque a questão da escola, senhores, na nossa época, estava 7 horas, quem entrou, quem não entrou, voltou para trás. Isso tem refletido de uma forma tão perniciosa na nossa escola, na questão da disciplina. O menino ele chega a hora que ele quer e ele sai a hora que ele quer. Essa falta de disciplina, e nós precisamos fazer nossa voz chegar, porque está na diretriz e base da educação. Quem vai alterar isso é o MEC, é o Ministério da Educação. Então a gente precisa alterar isso. O menino ele não pode, ele está ficando totalmente sem norma, sem disciplina, e isso tem repercutido agora, quando ele acha que pode tudo e começa a pegar arma de fogo, praticar roubo. Eu também não sou velho, sou novo, mas eu ainda na minha época, quando eu fiz o primário, seja o pré-1, seja a primeira série, a professora ela ainda tinha um valor muito forte dentro de casa. A professora a gente chamava até de tia. Eu tenho inclusive 2 professoras minhas aqui que até hoje me vê, aperta minhas bochechas, beija. É uma relação que se criava muito grande. Hoje em dia a gente não vê essa relação do aluno com o professor. Falta não só da parte do aluno, mas também das próprias autoridades incentivar o educador, porque hoje ele também se sente assim, muito... Ele fica omissão às coisas por falta de incentivo, de apoio, de um certo reconhecimento dos poderes públicos. Muito obrigado. Capitão, até a questão do horário, você falou da questão do horário, que, assim, eu tenho 58 anos de idade, e eu passei por isso, que eu tinha um respeito muito grande pelas minhas professoras, eu tinha medo delas, entendeu? Que na época mandava buscar em casa quando faltava de aula, mandava a polícia buscar lá em casa, buscar quando faltava de aula, a polícia ia na minha casa buscar. Então a gente tinha medo dos professores, tinha medo mesmo, até da própria polícia, a gente morria de medo de um policial estivesse na rua e corria para dentro de casa. É questão também, hoje não dá bomba. O outro problema. Aí não importa, quem sabe vai passar, ué. Uma das coisas da disciplina é a perda. Se eu cometo um erro e não tenho punição nenhuma, que valor disciplinar eu vou sofrer? Né? E se a gente chegasse em casa com um bilhetinho lá de reunião, a gente apanhava, né? Eu vi casos recentemente de amigo meu professor, que antigamente a gente se conversasse com coisa, elas iam para fora da sala. Agora está ao contrário, os alunos estão pondo o professor para fora da sala. Isso é verdade. Isso aconteceu até com um amigo meu, isso aí, coisa para fora da sala. Eu fui professor de 98 a 2004, estive em sala de aula. Tenebroso, gente. Triste. E não tem nem como culpar os professores que têm a sua parcela de culpa, mas é triste você tentar dar aula para 30 alunos e
20 deles, porque na minha época era um só, de 30, um só tentava atrapalhar. Agora são 20 tentando atrapalhar. Então é lamentável. Peço desculpa aos senhores, eu tenho uma operação agora em Campos Altos para comandar. Vou pedir a permissão dos senhores para poder me retirar, então. Muito obrigado mais uma vez. Submeta os projetos de lei número 22/2018 e 24/2018 para apreciação das comissões de legislação, justiça e redação e o projeto de lei número 23 para apreciação da Comissão Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Peço que o secretário proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre os projetos 01/2018, 02/2018 e a emenda da Lei Orgânica do Município 01/2018. Foram debatidas na última reunião. Projeto de resolução 01/2018 altera o caput do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Biá. As providências. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Biá, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 1, encaminhado pelo presidente da Casa, esta pasta resolve, pelo motivo abaixo, aprovar conforme parecer jurídico. Alan Correia, Rodrigo Álvaro, Adriano, Eduardo Fontes. Projeto de resolução 02/2018, que altera o caput do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Biá e a outras providências. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Biá, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 02/2018, encaminhado pelo presidente da Casa, essa pasta resolve aprovar conforme parecer jurídico. Alan Correia, Rodrigo Álvaro, Eduardo, Adriano, Eduardo Fontes. Projeto de emenda ALON 01/2018, que dispõe sobre emenda modificativa ao caput do artigo 21, 21º da ALON de Ibiá e da outras providências. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Biá, após apreciação e estudo do projeto de emenda da ALON número 01/2018, encaminhada pelo presidente da Casa, esta pasta resolve aprovar conforme parecer jurídico. Alan Correia, Rodrigo Álvaro, Adriano Eduardo. Conforme consta no artigo 37 do Regimento Interno dessa Casa, a palavra está aberta aos novos vereadores para seus pedidos de providência, requerimentos e projetos de lei. Pedido de providência número 54/2018. Excelentíssimo senhor presidente Paulo José da Silva Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve no regular exercício do meu mandato solicita a Vossa Excelência que, após todo o trâmite regimental, seja encaminhado à excelentíssima prefeita municipal, doutora Marlene Aparecida de Souza Silva, o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, por meio de sua Secretaria Municipal de Obras, providencie a manutenção das seguintes ruas: Rua 15, 17, 34 e 30, sendo todas elas ainda calçadas de blocos, os quais encontram-se completamente soltos, o que causa muito desconforto aos motoristas que necessitam transitar pelas mesmas. Justificativa: o presente pedido se baseia no fato de que as mencionadas ruas ainda são todas calçadas de blocos, os quais estão, em sua grande maioria, soltos, necessitando, pois, de manutenção para que se evite tantos desconfortos e prejuízos aos motoristas, que por ali transitam diariamente, bem como para se evitar possíveis acidentes. Excelência, esse pedido está rodando um abaixo-assinado
em torno da vizinhança toda. Se a gente vem pedindo, isso aqui não é de agora. Então, já houve acidentes, prejuízos. Não precisa passar asfalto. Vai lá e arranca, repõe os blocos, faz um serviço bacana lá, que o pessoal vai ficar bem servido. Eu queria reiterar isso aqui junto à Secretaria de Obras, para que a engenheira de obras vai lá e avalia e dá um parecer para a população. Assim, eu tenho certeza que é mão de obra, não vai gerar custo para o município. Está fácil de arrumar, se quiser fazer, faz. Sem mais para o momento, e na certeza de poder contar com vossa costumeira atenção, antecipo meus sinceros agradecimentos. Alain Correia de Souza, vereador do PSC. Pedido de providência número 55/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve no regular exercício do meu mandato solicita a vossa excelência que, após todo o trâmite regimental, seja encaminhado à excelentíssima senhora doutora Marlene Aparecida de Souza Silva, prefeita municipal, o seguinte pedido de providência. Venho reiterar pedido feito por mim anteriormente, no início deste ano, através do pedido de providência número 17/2018, documento anexo, para que a administração municipal providencie junto à Secretaria de Obras para que sejam feitas melhorias na rua 140, pois muitos moradores se utilizam dela como ponto de acesso ao posto de saúde do bairro São Dimas. Está necessitando de uma limpeza, pois além do acúmulo de mato e ser jogado um cascalho na via, tendo em vista que a mesma não possui pavimentação asfáltica e se encontra em péssimas condições. Justificativa. O pedido se torna evidente diante dos relatos de moradores do bairro São Dimas que se utilizam da via como ponto de acesso ao posto de saúde de São Dimas. Os moradores aqui é do São João que mais reclamam. Os mesmos vêm reclamando das más condições da via e do medo que vem tomando dos moradores e pedestres, tendo em vista o acúmulo de mato que se encontra pelo local. Assim solicita que as providências sejam tomadas com agilidade para que seja dado aos moradores melhores condições e maior tranquilidade. Esse pedido também é outro, excelência, que foi garantido pela Secretaria de Obras que ia fazer. Mas está fácil, passar uma máquina, colocar às vezes uma iluminação. O pessoal que vem de São João tem que dar a volta para ter acesso ao posto de saúde. E peço também atenção especial. Já a segunda vez que fazemos esse ano, o ano está acabando, não está difícil resolver, que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras, dá uma atenção especial nesse pedido. Certo em poder contar com sua especial atenção, antecipo meus sinceros votos de estima e consideração. Ansiosamente, Alain Correia de Souza. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, autoridades presentes, público presente. Excelentíssimo senhor vereador Paulo José da Silva Filho, presidente da Câmara Municipal de Ibiá. Senhor presidente, esta vereadora que a hora subscreve, no regular exercício do meu mandato, solicita a vossa excelência que após todo o trâmite regimental, seja encaminhada a excelentíssima senhora doutora Marlene Aparecida de Souza, prefeita municipal, o seguinte pedido de providência. Que a administração municipal providencie junto à Secretaria de Obras toda a instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da rua Doutor Ivo Mendes, antiga Rua 8. A exemplo do que foi feito nas avenidas Bartolomeu Ribeiro de Paiva e Avenida José Cambraio. Justificativa. O presente pedido se baseia em pedidos feitos a esta vereadora por moradores da rua Doutor Ivo Mendes, antiga Rua 8, os quais reclamam do grande fluxo de veículos, inclusive veículos de carga, que trafegam diariamente pelo local em alta velocidade, sendo que inúmeros acidentes já ocorreram na mencionada via, havendo assim necessidade da instalação de lombadas na referida via para coibir que os veículos transitem em alta velocidade pelo local. Seja assim, peço para que as devidas providências sejam tomadas, evitando-se acidentes com proporções do referido local.
certo em poder contar com sua especial atenção, antecipo meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Marli Bernardes Souza. Senhor presidente, eu quero pegar um gancho aqui no pedido do vereador Alain. Essa rua 140, é o seguinte, já tem uma parte dela que tem um calçamento. Só falta uma parte. E a outra rua que você destacou é aquela que foi aberta no mandato, não me lembro mais de quem foi. Só que ali, Alain, passar a máquina ali, principalmente na época da chuva, vai resolver muito pouco. O que acontece? É uma descida muito forte. Eu acho que ali seria um calçamento de bom tamanho e a iluminação. É um pedido que eu venho feito desde o meu primeiro mandato. E eu quero aproveitar também, senhor presidente, na rua 111, uma parte já é calçada, só falta uma parte para calçar. Eu queria pedir para a prefeita olhar, com carinho para nós. Muito obrigada. Pela ordem, eu quero só pegar 3 ganchinhos dos pedidos dos vereadores. Primeiro do Alain, na questão desse bloquete, que ele tem pedido aqui muitos anos, tem pelejando, Alain. O problema maior é só mão de obra mesmo, você falou, é tirar os bloquetes, às vezes pode gastar um pouquinho de areia, é mão de obra. E outra coisa, com isso, com a situação que está lá hoje, o que aconteceu? O pessoal, os moradores do fundinho, perderam o ônibus coletivo. O ônibus coletivo passava lá, uma situação lá catastrófica. Então, o coletivo não desce lá mais, porque não tem condição um ônibus descer numa situação que está com esse bloquete tudo solto lá. A outra questão que você falou da rua lá, a gente tem brigado muito, que lá que na época o França que abriu aquela rua lá, justamente para beneficiar o pessoal que veio de São João para São Dimas, e hoje foi feito o posto de saúde, então vai beneficiar muito mais. A questão maior lá, Marli também tem brigado isso aí, a questão maior lá, Marli, além de do bloquete que você falou, lá precisa de fazer uma canalização da água, porque desce muita água lá, então o povo passa a máquina, mas quando vem a chuva, está chegando a chuva, aí Alain, desce muita água ali, vai muita mesmo, no instantinho os carros não estão passando, forma cratera descendo. Então, para arrumar aquilo lá, a prefeita tem que fazer uma canalização daquela água que desce, presidente, porque senão vai perder serviço de mão de obra lá, né? Essa questão a questão é a água, o problema lá é a grande água, e realmente ali precisa ser aberto mesmo para beneficiar o pessoal do bairro São João e Niterói, né? Tanto aí no bairro, no outro bairro, quanto também para ser o atendimento médico no posto de saúde também lá. Presidente, pela ordem, boa noite, público presente, caros colegas vereadores. Eu queria só mencionar aqui, eu não sei se meus colegas de trabalho foram questionados, a respeito da pediatria no PSF. Aí eu quero até inteirar aqui, que eu já tive com a secretária de saúde hoje, ela me informou que já está em contato com o pediatra de Araxá, tentando, correndo atrás, inclusive até o Valdo sabe, o pessoal está reclamando muito aí, mas pediatra é difícil sim. Esse aí eu tenho que defender que pediatra é difícil no município pequeno. Então até andei esses final de semana aí, um pouco questionando, até volto a falar de novo, porque o pessoal sempre questiona. E Biá tem vereador? Só que esse pessoal questiona, eu queria convidar eles para estar vindo aqui na casa, não ficar questionando a Casa Legislativa. Olhar o regimento interno da casa, que a missão do vereador é fiscalizar. Quem executa é o executivo e o secretário de saúde. Então sempre quem está aí pensando que o vereador não está ciente, o vereador está ciente sim dos problemas da cidade, está correndo atrás. Eu acho também, antes de estar expondo o problema, igual é o direito de todos expor, tem que expor o problema. Mas vamos verificar primeiro para depois estar colocando, expondo os problemas e sempre defamando na Casa Legislativa. Então hoje eu corri atrás, eu sei que os colegas sempre correm atrás desse problema aí. Então eu queria só expor isso que eu tive com a secretária, ela já passou, que está correndo atrás, tem 2 pediatras no gancho aí. Então eu queria deixar isso aí aqui no plenário. Obrigado. Pela ordem, presidente. Eu não tenho pedido de providência, mas a população faz uns certos pedidos para a gente, cobra da gente, é o que o Renato acabou de falar agora. E a população ali das gameleiras, eles estão cobrando muito a iluminação da praça, sabe? Que limpe a praça, que varre a praça. O problema lá está acontecendo que debaixo da casa fica muito escuro, presidente. E o pessoal está usando lá de motel, usar droga. Então não tem jeito das mães sair à noite com seus filhos, passear lá na praça, que está ficando uma praça muito bonita. E lá tem os refletores
da quadra, que poderia ligar eles enquanto a iluminação da praça ficasse pronta, sabe? Então é um pedido aí que a população de lá está fazendo, e eu gostaria que a Secretaria de Obra aí olhasse com carinho lá para a gente. Agora, outra coisa, eu não sei se vão fazer uma sinalização antes dos quebra-mola. Os quebra-mola ficou ótimo. Para mim, era super necessário. É que nem a Marli pediu para a Rua 8. Lógico, não dá para fazer tudo uma vez, mas tem Rua 50, Avenida Getúlio Vargas, né? A primeira rua do bairro João Ferreira. Então tem muitas ruas aí que o pessoal usa de alta velocidade. Que, inclusive vai colocar um na Terra Preta, um de um lado antes que cruza da 26 e outro do outro lado descendo. Eu acho que vai fazer aquele lá do Poço de Jaua, né, da Rua 6, assim o Serginho tinha me passado. Que foi até um pedido meu, depois o Dr. Valdo fez esse pedido também. O negócio dos quebra-mola é que o pessoal, os daqui não, os daqui já sabem que tem quebra-mola, mas como a nossa cidade é uma cidade de travessia, né, então de longe parece só uma faixa. Então ontem mesmo eu vi uma caminhonete passando na minha frente que eu falei, vai quebrar tudo. Porque talvez o Capuca acha que é só uma faixa. E aí se tiver uma sinalização antes, poderia ajudar. Não sei se isso já está sendo estudado, mas é uma coisa a se fazer. Obrigadão, presidente. Aproveitando que eu vou tomar por questão de quebra-mola aqui, eu queria dar só uma sugestão do pessoal, antes de fazer a questão de aumentar a Praça do Coreto ali, aquele bico que está fazendo ali. Eu acho que antes de fazer aquilo lá tinha que estudar, que eu acho que vai matar a nossa praça lá. Eu acho que ali merecia ali fazer um quebra-mola virando, ou pôr a rua ao lado do Barbosão, ou subindo ou só descendo, e não fazer aquele bico lá que vai acabar com a nossa Praça do Fora. Eu acho que tinha que fazer um quebra-mola ali, como se foi feito na avenida, um quebra-mola naquela parte ali, em vez de fazer aquele canteiro, aumentar o canteiro. Não sei se eles cortaram, não sei se resolveram não fazer, ou se vai fazer isso aí, sabe? O pessoal analisasse, olhasse a questão até de beleza. Eu acho que lá vai pôr a nossa pracinha mais feia. Certo, eu só gostaria de comentar algumas coisas que conversamos aqui sobre a pediatria também, foi muito, o vereador Renato já expressou, a pediatra que estava ocupando lá, ela passou no concurso público lá em Brasília, e tem uma semana que ela saiu, pegou nós surpresa através desse concurso, mas acredito que não vai passar mais 10 dias, já deve ter outro, ou até antes disso. E referente aos pedidos aqui, aos pedidos de providência da vereadora Marli, do vereador Alain, todos referentes ao bairro São Dimas, São João e Bela Vista, até ia ser até uma surpresa que vai ser divulgado na quarta-feira, já foi assinada uma ordem de serviço, onde foi até uma emenda, acho que é no valor de mais de R$1 milhão, onde será asfaltado todo o bairro São Dimas, São João e Bela Vista. Inclusive essa rua, ela vai acabar em entrar. Todas as ruas do bairro São Dimas, São João e Bela Vista vai passar pelo recapeamento geral. E o ano que vem, o bairro São Benedito. Então vai ficar simplesmente lá uma coisa muito boa. E eu acredito que as obras devem iniciar segunda-feira que vem, porque a ordem de serviço já foi assinada, já foi entregada na VECOL. E não tendo mais... Senhor presidente, quero fazer umas considerações. Não posso deixar de registrar, né, principalmente nesse momento. Primeiro é parabenizar, né, a gestão que está fazendo a doutora Marlene, pelos elogios que já recebeu aí. Os quebra-molas, tem vários, e a cidade muito limpinha, tá ótimo. Quero também aqui render minhas considerações à educação, né, das pessoas que a gente está se tratando na prefeitura, principalmente comigo, né? Eu quero citar aqui a Zenobia, quero citar a secretária Tânia, secretária da Saúde, são vários, cadastramento, que o pessoal educado, o povo está numa fineza, trabalhando alinhado, sabe? E eu só tenho que agradecer. E ao mesmo tempo deixar registrado aqui nesta reunião, parabenizando a Ibiá, os seus 95 anos de emancipação política,
parabenizar também as organizações dessa festa de AVAense ausente, que a gente está vendo que vai ocorrer bem, conforme ocorreu as outras, né? O pessoal da Secretaria de Educação, o trabalho que está fazendo junto ao desfile 7 de setembro. Então, é vários elogios que a gente tem que fazer e vai concretizar tudo agora do dia 7 ao dia 9. Espero que todos, né, possam curtir a nossa cidade e fazer dela aquilo que a gente pretende, né? Que é uma cidade saudável, cheia de alegria, prestação de serviço, né? E uma das coisas que me admira muito, e eu estou muito feliz de poder estar nessa gestão, que foi meu compromisso, e parabenizar a prefeita, porque eu não estou vendo a prefeita fazer política, ela está fazendo gestão. Eu quero parabenizar por essa gestão que está fazendo. Não sei como vai se rematar, mas espero que tudo que faça com honestidade e com a certeza de fazer as coisas definindo dessa forma. Quando você está falando aí do total de asfalto que vai fazer, fiquei sabendo também hoje pela administração que vai descer o asfalto também no Distrito Industrial. Vai, então, ano que vem vai estar colocado no orçamento, mas então, asfaltado do setor industrial também. Justamente. Pedir aos colegas vereadores, aquele que tiver alguma prioridade, que o orçamento está chegando, que a gente possa ajudar, né, nessa gestão, concluir esse plano de governo aí, que está chegando, já está meiando já. Então eu quero só parabenizar, principalmente pela educação das equipes que trabalham lá, né? Ainda tem o Noé na rodoviária também, que é um espetáculo, né? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, por ter ajudado a gente nessa caminhada, e essas pessoas que eu mencionei aqui, que por mim eu não tenho nada a reclamar. Muito obrigado. Presidente, pela hora. Eu estive no início do nosso mandato, senhor presidente, eu fiz um pedido pessoalmente à prefeita do bairro São Dimas, São João, Niterói, Bela Vista. Naquela época não tinha o João Ferreira, né? Já, mas aí. Então, desde meu mandato passado eu venho batalhando. Muita gente questiona por que eu peço mais pelo bairro São Dimas, Niterói, Bela Vista. Não é que eu peço mais, eu peço pela cidade toda. Mas é que os bairros São João e São Dimas, Bela Vista, sempre foram esquecidos pelos poderes públicos. Então, os moradores de lá merecem. Eu tenho certeza que a doutora Marlene vai fazer tudo de bom ali. E já foi informado esse asfalto, senhor presidente. E aquele posto, muito bom, só estão muito bem servidos. E para encerrar, eu quero parabenizar a prefeita dos quebra-molas. Há quanto tempo a gente vem batalhando, então agora nós conseguimos. Quero parabenizar a prefeita. Obrigado. Se eles nas antigas administrações foram esquecidos, essa com certeza será o primeiro que passará por uma mudança gigantesca. E antes de passar a porta do dia, gente, só não vou prolongar aqui que a gente precisa votar. Eu só queria comunicar aqui que eu e o vereador Alain Soninho, no mês de maio, a gente fomos a Brasília em busca de uma emenda parlamentar do deputado Caio Narso, onde o dia que a gente chegou lá, ela já estava sendo encaminhada em caixa no valor de 370 mil. E quinta-feira chegaram no IBA as 2 ambulâncias que nós ganhamos e graças a Deus deu tudo certo. Então passamos agora para a ordem do dia. Coloque em discussão em primeira votação o projeto de emenda A da Lei Orgânica do Município número 1/2018, que dispõe sobre a emenda modificativa ao caput do artigo 21 da LOM de viagem e outras providências. Só relembrando que esses projetos de hoje são todos adequando, não estão mudando nada, foi debatido aqui. Algum vereador gostaria de falar alguma consideração? Coloque em primeira votação o projeto de emenda a LOM número 1/2018. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os demais manifestem-se ponto de pé. O projeto foi aprovado por todos. Coloque em discussão única a votação do projeto de resolução número 1/2018, que altera o caput do artigo 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal e dá outras providências.
Algum vereador gostaria de fazer alguma consideração sobre o projeto de lei? Coloque em única votação o projeto de resolução 01/2018. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, os demais se manifestem com de pé. O projeto foi aprovado por todos. Coloco em discussão em única votação o projeto de resolução 02/2018, que altera o caput do artigo 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibiá e dá outras providências. Algum vereador gostaria de fazer alguma consideração sobre o projeto de lei? Coloque em única votação o projeto de lei número 02/2018. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os demais se manifestam se põem de pé. O projeto foi aprovado por todos. Antes de encerrar aqui, só gostaria também de falar igual o meu colega vereador Soim falou. Essa semana é uma semana que antecede o aniversário de Ibiá. E queria deixar aqui registrado meus parabéns a essa cidade que tanto gosto, que tanto amo. Eu sei porque eu já estudei, fiquei mais ou menos 15 anos morando fora de Ibiá. Eu não aguentava passar mais de 15, 30 dias, eu tinha que vir aqui. E cidade pequena tem suas vantagens. Ali você está perto da sua família, está perto dos seus amigos, você vai num banco que você conhece, você vai no supermercado, você encontra com um conhecido, você tem a oportunidade de tomar café na casa de uma tia e jantar na casa de outra tia. Então, fica aqui registrado meus parabéns a essa cidade que tanto gosto. E também pedir a Deus que dê melhor a nossa companheira Neolita, que hoje não pôde comparecer, mas que em breve estará aqui também. Não tendo mais o que tratar, dou por encerrada a sessão. Fiquem todos com Deus.